Por que a reforma trabalhista é ruim para o trabalhador? São tantas injustiças que a reforma vai contra princípios básicos estabelecidos pela Organização Internacional do Trabalho. São mais de 100 alterações na consolidação das leis do trabalho. Você já sabe o que mudou? Veja alguns exemplos. Antes da reforma trabalhista, a jornada de trabalho podia ser de no máximo 10 horas por dia e com limite de 44 horas semanais. Depois da reforma, o máximo passou a ser de 12 horas por dia e o limite de 48 horas por semana. As férias. Antes podiam ser divididas em até 2 períodos. Agora poderão ser parceladas em até 3 períodos de no mínimo 5 dias. O banco de horas. Teria que ser definido por acordo ou convenção coletiva. Sindicatos impediam os abusos. Depois da reforma, poderão ser negociados diretamente com o patrão por acordo individual. Horário de almoço. Antigamente, era 1 hora para quem trabalhasse mais de 6 horas por dia. Depois da reforma, passa a ser negociado com o patrão, que pode diminuir para 30 minutos. O trabalho intermitente, ou home office, a CLT não contemplava essa modalidade de trabalho. Agora, será permitido que trabalhadores só recebam quando forem chamados, recebendo por horas ou diárias, com direito apenas a férias, FGTS, Previdência e 13º salários proporcionais. Não há garantia de jornada mínima. Trabalho em local insalubre. Antigamente, grávidas e lactantes não podiam trabalhar em locais insalubres, como locais barulhentos, sem ventilação e etc. Depois da reforma, grávidas e mulheres amamentando também precisam de atestado médico para não trabalhar em locais insalubres. Transporte, as horas in itinere. Antes da reforma, o tempo de deslocamento no transporte oferecido pela empresa para ir e voltar ao local de trabalho, de difícil acesso ou que não fosse atendido pelo transporte público, era contabilizado como jornada de trabalho. Após a reforma, o tempo de deslocamento não será computado como parte da jornada. Tempo dentro da empresa. Antigamente, o tempo em que o empregado estivesse à disposição do empregador, seja aguardando ou executando ordens, era considerado serviço efetivo. Depois da reforma trabalhista, todo o tempo gasto na empresa por escolha própria do empregado, com descanso, estudo, interação entre colegas, higiene pessoal e troca de uniforme, não é mais considerado parte da jornada de trabalho. Homologação da rescisão contratual. Cerca de 70% das homologações possuíam algum tipo de erro que era evitado pela atuação do sindicato. Depois da reforma trabalhista, foi revogada a assistência sindical, deixando o trabalhador desprotegido. As rescisões serão feitas na própria empresa. Demissão em comum acordo. Antigamente não existia. O trabalhador demitido sem justa causa recebia FGTS e seguro-desemprego pelo tempo que ficou na empresa. Depois da reforma trabalhista, se o trabalhador quiser ficar com 80% do FGTS, terá que abrir mão do seguro-desemprego. Demissão coletiva. Antigamente só eram permitidas em casos específicos em negociação com os sindicatos. Depois da reforma trabalhista, permite a demissão coletiva sem prévia negociação com o sindicato. Danos morais. Antigamente, os juízes tinham maior liberdade para estipular o valor das indenizações em ações envolvendo danos morais. Depois da reforma trabalhista, foram criados tetos. Por exemplo, ofensas gravíssimas cometidas por empregadores devem ser de no máximo 50 vezes o último salário do trabalhador ofendido. Comissão de representantes. Antes da reforma trabalhista, a representação era feita apenas pelo sindicato para defender os interesses dos trabalhadores. A reforma permite a criação de comissão de representantes sem vínculo sindical. Na prática, as empresas criarão as comissões para negociar em benefício das próprias empresas. A reforma trabalhista foi criada para beneficiar as empresas e prejudicar os trabalhadores. Por isso, a partir de agora, os empregados precisarão cada vez mais do seu sindicato. Se você tiver alguma dúvida, fale com o Stipe. Nós estamos aqui para ajudar você.